Mas nesta noite, Deus confirmou essa palavra para mim de maneira tremenda. Foi algo muito forte, que até me surpreendeu da forma a qual Deus confirmou essa palavra, né? E vamos estar lendo João 11, versículo 3, amém? Diz assim a palavra de Deus: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém? A igreja pode assentar, permaneça com a palavra aberta, que a gente vai estar lendo mais alguns versículos dentro dessa palavra, dentro desses versículos aí. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, nesta palavra, nesta noite, o tema a qual Deus deu para essa palavra é: quando Deus tem um propósito. Amém, igreja? Recebe essa palavra, coração de vocês, e guarda esse título, o tema dessa mensagem nesta noite, e que você venha entender no final dessa mensagem e traga para a sua vida quando Deus tem um propósito. Amém? O versículo que nós lemos aqui fala: aquele que tu amas. Mas o mundo não entende um amor desse. Um amor que aquele que Deus amava era aquele que morreu. Aquele que era o amigo de Deus, de Jesus, aquele que diz: aquele que tu amas, e é o que morre, né? O mundo não entende o amor de Deus. Que amor é esse que mata? Jesus sabia o propósito do que ia acontecer, né? Jesus sabia que só aqueles que amam a Deus para passar na prova. Jesus escolheu ele porque era o que ele amava e as suas irmãs a qual amava. E na leitura aqui a gente vai ver que esta era a casa a qual Jesus ficava quando ele passava por ali, né? Então Jesus sabe aquele que ele vai escolher para passar na aprovação sem blasfemar e sem murmurar. No versículo 4 tem coisas que no momento não entendemos, mas é para ganhar outros para Jesus. Tinha os 3 irmãos, né? Mas a gente viu aqui que Lázaro foi a qual foi escolhido para esse propósito, né? E qual era o propósito? Ser sepultado. Ser sepultado por quê? Porque ele não morreu, né? Então, sepultou, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. Então, Lázaro foi o escolhido para passar para a prova da morte. E nós sabemos que todas as pessoas que passam de uma experiência com a morte, sabem que o momento ali que vem contra testemunho, que aquele momento que a morte se aproxima, que começa, é terrível aquele momento. Lázaro passou por aquilo ali. Foi necessário, né? Por quê? Por causa do propósito a qual tinha naquele sepultamento dele. Por que eu estou referindo sepultamento? Porque durou 4 dias, né? Que ele ficou ali sepultado. Vamos ver por que foi Lázaro que desceu à sepultura. Porque era o propósito, qual era o propósito dele nesse sepultamento de Lázaro? O propósito era livrar almas do inferno, né? No versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Outra vez aqui, na mesma passagem, aqui está falando a segunda vez do amor de Jesus por aquela família. Vimos que Jesus amava os 3. E não foi só Lázaro que passou pela prova. As irmãs também. Elas choraram a morte dele. Elas passaram por aquele momento do velório. Elas sofreram aquele momento do velório. Elas sofreram o momento da sepultura, que é o momento mais doído para quem já perdeu alguém da família. O momento mais doído é o momento que desce a sepultura. Elas passaram por este momento. Então, os 3 foi posto à prova, né? E
disso era o quê? Era ganhar almas. E nós vamos ver dentro desta mensagem que o propósito a qual Deus tinha nisso era almas, né? Mas os fez era amado, e porque Lázaro que ficou enfermo e foi sepultado. Eu penso, a Bíblia não diz, imagino eu, que as irmãs eram de mais oração. Elas oravam mais, penso eu, né? E por que ele morreu? Porque elas tinham que ficar vivas, porque elas não eram mais fortes para suportar aquela perca sem blasfemar e sem dar mau testemunho, de dizer o quê? Era na nossa casa que ele ficava, mas quando a morte chegou, ele não chegou. Ele vinha aqui quando estava tudo bem. Lázaro ficou doente e ele não apareceu. Mas isso elas não disse, elas disse somente para ele. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas elas não blasfemaram contra Deus e nem contra Jesus, né? Era um momento que elas passaram por uma angústia terrível, mas elas tinham um tempo de oração ali, de armazenamento, porque o cristão sabe que a morte bate na porta do ímpio, bate na porta do cristão, bate na porta do ateu, na porta de todos. Um dia a morte chega. A diferença é como passaremos por ela, né? Mas nós vamos entender aqui a parte espiritual dessa morte de Lázaro. Ele era o amado, aquele que tu amas. E Jesus não apareceu. Jesus não veio. Se a pessoa foi dar um recado de como Jesus chega em tempo. E Jesus não chega. Sabe o que é isso, igreja? É o tempo da luta, é o tempo da prova, que você clama e você vai atrás do profeta e parece que o céu está de bronze e parece que o profeta não fala aquilo que você quer, fala coisa que nada a ver e você às vezes sai diante dele até com raiva, porque não é o que você quer. Sabe o que é? Quando Deus tem um propósito no que você está passando. Jesus não chega. Porque Jesus não chega? Porque Jesus não podia chegar ali. Porque senão o propósito a qual ele estava não teria o resultado. Veja que quando os discípulos estavam no barco e veio aquele vento da tempestade, Jesus estava dormindo. Em outra tempestade, e outra vez o vento, e outra vez o mar, Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava vindo na frente. Sabe por quê? Na hora da sua luta, na hora da adversidade maior, Jesus está afastado, porque se ele estiver aqui colado em você, a luta não vem, e é necessário afastar um pouco para o tempo de provação e o tempo de luta na nossa vida, e o propósito de Deus se cumprir nessa luta, neste vento, nessa diversidade que você se encontra. Há um propósito, enquanto não se cumprir, atenção, Jesus não chega. Enquanto não se cumprir, e Jesus chega depois de 4 dias. Há um ditado no mundo aí que Jesus tarda, mas não falha. Jesus não tarda e nem falha. Ele chega no ponto certo, na hora certa, no momento exato, no propósito a qual Deus tem na sua vida, porque Ele é Deus. O propósito, qual era o propósito da morte de Lázaro, do sepultamento dele, da dor das irmãs dele? Era almas. Era ganhar almas. Jesus ficava naquela casa sempre quando ele passava naquela aldeia. Aí, o que nós vamos entender? O que nós vamos entender nesse propósito? Que às vezes, essa luta que você está passando, você está ganhando almas para Jesus. Amém? Quando eu disse que no barco ali Jesus estava dormindo, porque os discípulos tinham que passar por aquela prova do medo da
no medo de se afogar, naquela tribulação toda. Mas Jesus estava dormindo e tranquilo. Jesus amava os três, mas na vida de cada um tem um papel a ser cumprido. Não é porque você não é amado, não é porque você não é o mais amado. E às vezes, igreja, a família que tem muitos filhos, né? Eu sou de uma família de muitos irmãos, e sempre há um que trabalha mais que o outro. Parece que a mãe só decora o nome, faz isso, faz aquilo. Mas que negócio é esse? Por que só manda, só sabe meu nome, mãe só manda eu fazer as coisas? Sabe por quê? Porque é o filho mais amado, porque é o mais obediente. E as coisas mais urgentes, se for mandar para o outro, vai demorar muito. Vai murmurar, vai reclamar. E é rápido. É o filho que a mãe mais manda, mais chama, mais fala, porque é o mais obediente, é o que mais trabalha, porque é o que ouve. Então era o filho mais amado. Os três, diz assim, Marta manda dizer aquele que tu amas. Ela sabia do amor de Jesus pelo irmão dela, mas no outro versículo que nós lemos diz, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E aí acontece, a morte chega, a morte bate na porta. O papel de Lázaro era qual, igreja? O papel de Lázaro era o de morto, e das irmãs era a dor da perca. Se mandar eu escolher, qual que você prefere? Fazer o papel de morrer e ser sepultada ou chorar a perca de um irmão? Escolhe. Todos são difíceis, sabe o que é isso? Isso diz para mim e para você, não tem prova melhor que a outra. A prova que a vida está passando é muito fácil. Quero ver se fosse no meu lugar. Cada um sabe a dor da sua alma. Isso quer dizer, se você tivesse que escolher o lugar das irmãs ou o lugar de Lázaro, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama como Ele ama Lázaro. Mas sabe, isso que você está passando tinha que ser com você. Tinha que ser com você. Sabe por quê? Outro não daria conta. Outro sairia da presença do Senhor. Outro desviaria. Outro perdia a própria alma. Ao invés do propósito ganhar alma, ele ia perder uma alma. Sabe essa dor, esse propósito, esse propósito que Deus tem te causado dor, mas lá na frente você vai dizer, valeu a pena porque teve resultado. Eu fiquei mais forte. Um dia um pastor falou comigo assim, uma prova, mas outra prova eu não estou nem aí com elas. Ele criou, sabe o que, igreja? Imunidade. Aquela criança que brinca com terra, que pisa no chão, que come coisa, pega e não tem frescura. É as crianças que menos gripam. Agora aqueles meninos que a mãe não deixa pegar em nada, qualquer vírus está pegando, não pegou imunidade, e você vai ficar imune à luta, nada vai te abalar, você vai ficar com a rocha, como rocha, quando você vencer essa luta. Outro não daria conta de passar por essa prova em silêncio como você tem passado. Glória a Deus, aleluia. O versículo 11 diz assim: assim falou, e depois diz: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-la do sono. Às vezes, igreja, às vezes Jesus permite que dormir na nossa vida. Como aconteceu ali no barco, ele estava dormindo, mas mesmo dormindo, ele tem o controle, ele tem a hora exata de levantar a mão. Isso aqui é só uma imaginação minha no texto, porque Jesus não dorme, ele é Espírito. É só uma maneira de nós fazer entender o momento das provas, que nós falamos, Jesus só não tem visto isso. Ele estava dentro do barco, mas ele estava dormindo. Lázaro estava precisando da presença dele, mas ele estava distante. Esse momento na nossa vida é para que nós façamos o percurso completo da luta, para
ser cumprido o propósito. Que Ele vem nos acordar. E nós acordamos mais cheio, mais renovado. Para olharmos para outro e dizer: fique bem, fique firme nessa luta, porque Jesus vai comigo e será com você também. E se você não passar pela diversidade da vida, como você vai dizer para alguém que venceu, se você nunca lutou, ou se você não passou uma adversidade com Jesus? E Jesus, igreja, está sempre bem pertinho, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, mas é necessário que aconteça para que venha se cumprir o propósito. Você tem que entender qual é o propósito de Deus nesta luta. E mesmo quando nós começamos a entender o propósito de Deus na luta, a gente sente Ele bem pertinho da gente. Você sente que não está sozinha. Você sente que Jesus é com você. No versículo 12, aqui vemos os discípulos como o mundo. O versículo 12 diz assim: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Os discípulos estavam em um outro entendimento. Os discípulos estavam como o mundo. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. O mundo não entende as coisas espirituais. Jesus estava falando: eu estou indo ressuscitar. Mas os discípulos estavam na terra, porque naquele tempo lá tinha um entendimento que se passasse 3 dias não ressuscitava mais. E eles estavam na terra, enquanto eles estavam pensando em outra situação, enquanto Jesus estava falando dali, do que ele ia fazer. Mas eles já estavam em um outro entendimento. Os discípulos estavam como o mundo, não entendendo as coisas espirituais. No versículo 13, Jesus estava falando da morte e ele já estava falando da salvação. Outra vez os discípulos falam como o mundo. Jesus falando de uma coisa e eles entendendo outra. No versículo 14, Jesus fala de uma maneira clara. Tem hora que Jesus precisa falar a linguagem humana, porque se fala em outras passagens, a pessoa não vai entender. Não vai entender. Jesus precisa falar, sabe como? Na linguagem de hoje. Porque se Jesus fala de uma outra forma, as pessoas não entendem. Porque às vezes nós não entendemos o espiritual. O versículo 15 vem a parte mais forte da mensagem. O que diz no versículo 15? Diz assim: e vogo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aqui está o que eu quis dizer para vocês, em outras palavras, que há momento como se Jesus tivesse adormecido em nossa vida, porque se ele tivesse acordado não aconteceria. Eu estou dizendo, eu estou fazendo uma interpretação dentro desse versículo que diz o quê? Que lá eu não estivesse. Foi necessário que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegou o momento de Jesus entrar em cena. Chegou o momento de Jesus mostrar que ele era Deus. Chegou o momento principal desta palavra é o versículo 15, que diz o quê? Foi necessário esse tempo de luta na sua vida para que você saísse dela um santo servo de Deus. Aleluia, Jesus. Você acredita que se quiser, mas há momento em nossas vidas que Jesus não está do nosso lado? Como assim, pastora? Na crucificação, Jesus diz: Pai, por que tu desamparaste? E Deus não tinha desamparado ele. Dentro do barco, os discípulos vão lá e falam: não te importa que perecemos.
Jesus diz, sou eu. Se é tu, deixa eu ir contigo, até você. Jesus não estava com eles ali. E aqui novamente, Jesus não estava na casa de Marta e Maria. Eu estou aqui falando de uma maneira, não de uma maneira que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. Não quero dizer que Deus não está com você todo o tempo da tua vida. Vocês estão entendendo a maneira de dizer? É o quê? O que é que Jesus não está do seu lado? Como assim não está? Ele está, mas ele não vai agir porque é o tempo de prova. É o tempo de... É como na hora da prova, a professora está dentro da sala, mas não está. Vocês entendem isso aí? É uma coisa de não estar. Não é verdade? Ela não está te ajudando, ela não está te ajudando. Você está ali fazendo aquilo ali, o que você aprendeu. Ele está na sala, mas não está. Né? Espero que não faça confusão com essa maneira a qual eu disse. Não estou aqui falando coisa antibíblica nem heresia. Vocês estão entendendo? No versículo 15 que nós lemos, aqui diz o quê? Foi necessário não estivesse para que acredite. As lutas, as diversidades na vida do povo de Deus, igreja, é para que venha glorificar o nome de Deus. Versículo 20. Quem anda na presença de Jesus não se desespera nem diante da morte, igreja. Não se desespera diante da morte. A Bíblia não diz que Marta e Maria tentou arrancar ele dali de dentro daquela terra e fazer ele ficar vivo de qualquer jeito. Não, ele vai ficar aqui, não vai enterrar. Enquanto Jesus não entrar aqui, ele vai ficar aqui. Isso era uma maneira de desespero. Mas elas não se desesperou. Quem tem Jesus na vida não se desespera nem diante da morte. Quando a morte chega na família do crente, ele ainda ora e louva a Deus. Eu sempre disse aqui nessa igreja, o primeiro velório de crente que eu fui foi a mãe de uma amiga nossa. E eu imaginei que ela estava lá assim, ó. Ela era filha única, mulher, os homens moravam no Japão e ela sozinha morava com a mãe. Eu achei que ela estava lá numa situação terrível. Quando eu chego, eu me deparo com ela ao lado do caixão, com a harpa na mão, louvando. Vamos cantar em cima aqui, que minha mãe gostava muito. E ela escorria lágrimas assim e louvava. Eu fiquei maravilhada com aquele velório, com um velório lindo, com tantos louvores, sem desespero, sem gritaria, porque ela estava salva. Versículo 21. Sabe por que tem momentos na nossa vida que Jesus parece, entre aspas, não está? Quantas vezes nós dizemos, Jesus, o senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está vendo as afrontas? O senhor não está vendo esse enviado do inimigo que vem para tirar minha comunhão com Deus? O senhor não está vendo a escassez? O senhor não está vendo a dor? O senhor não... Quantas vezes nós não perguntamos isso para Deus? Se você ainda não perguntou, glória a Deus, você ainda não passou por essa luta. Glória a Deus. Porque tem coisas nas nossas vidas que é necessário que aconteça. E se Jesus não permitisse, ela não ia acontecer. Mas é necessário, porque Isaías 45, 7, que diz, Isaías 45, igreja, a gente vai ver, ganhar almas. Para ganhar almas e livrar do inferno, é necessário passar por certas lutas. Porque pregar só bênção, só aquilo que Deus dá, é fácil. Mas as lutas, as diversidades vêm. Diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por isso eu não prego um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém. Por isso eu não prego um Deus que só dá
versículo 23, que nós estamos, de João 11, diz o 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus novamente fala, e é entendido de forma errada. O que a irmã de Lázaro responde? Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Tem hora que Jesus está falando de hoje, e nós estamos entendendo lá daqui 20 anos. E tem hora que Jesus está falando lá de anos para frente, e nós estamos entendendo que é hoje, porque o relógio de Deus não é o mesmo nosso. Nós temos que ficar na dispensação da graça o dia que for o tempo de Deus, amém? Para que nós não ficamos o quê? Frustrados. Novamente ele é entendido de forma errada. Tem crente que sabe tudo, sempre fala eu sei, tudo fala assim como Marta, eu sei. Quando vai falar uma coisa de Deus, eu já sei isso aí, eu sei, tudo sabe, mas sabe a letra, mas o espiritual está morto. Só sabe a letra, só sabe a parte da teologia, só sabe a parte da terra, mas a parte do céu é mistério, é só para o espírito, é só para o espiritual, igreja. Marta estava nessa parte de dizer eu sei. E nós, igreja, temos que dizer o quê? Senhor, eu nada sei, Senhor, tudo sabe. Amém? Muitos oram, até jejuam, mas só quer dizer que sabe tudo. E Jesus deixa, já que você sabe tudo, vai indo. Nós temos que dizer que nós nada sabemos, né? A gente tem que dizer o quê? Eu não sei, mas o Espírito é que fala e que intercede por mim, com gemido inexprimível. Não sabemos de nada. Nós temos que dizer o quê? Eu sou dependente total de Deus. O versículo 25, de novo Jesus falando de hoje, Marta entendendo lá depois da cruz, na volta de Jesus, ele nem tinha ido à igreja, ele ainda estava ali, e Marta já estava falando da ressurreição dos últimos dias. Então, temos o que ficar, não acelerar muito quando se trata de revelação, de recado de Deus. Temos que ficar sem acelerar muito, porque o profeta fala uma coisa e nós entendemos quando queremos. Um dia, uma irmã disse que o profeta falou para a mãe dela assim: Deus está te entregando uma grande bênção. E a grande bênção, sabe o que era? A morte do filho dela. A grande bênção era a morte do rapaz. Ele tinha 40 anos e ele era dependente totalmente dela, era deficiente, e ela tinha medo de morrer, e quem ia cuidar dele? Ela tinha muito medo de partir para a glória. Antes era uma serva do Senhor, e ele, tudo, se comesse, se não comesse, ele não sabia falar nada nem pedir. E ela tinha medo, e a grande bênção era a morte dele. Então, nós não sabemos, às vezes quando nós recebemos um recado, o nosso coração se alegra, porque nós queremos entender dentro da situação que nós estamos vivendo. Nós temos mania de pegar toda a revelação, toda a profecia, todo o recado de Deus e trazer para o momento de hoje, da luta que nós estamos vivendo hoje, e não é dela que Deus está falando. Deus está falando do que está por vir depois da luta. Aleluia, glória a Deus. Santo, poderoso Deus. Versículo 26, tem gente que igreja, que é dessa forma, que Deus fala, não vai morrer, e a pessoa fala, não, vai morrer, o médico já falou. O médico já deu o diagnóstico, não tem jeito. E o profeta chega, Deus manda dizer que não vai morrer. Não, vai morrer sim, está aqui, ó. Você nem viu o resultado do exame. É dessa forma. Tem gente que só fica na terra. E
necessário nós estarmos mais espiritual. O povo de Deus não vai por vista, mas vai pela... Não vamos por vista, mas por fé. O versículo 32, vemos que Maria usa a mesma fala de Marta. No 32, diz o quê? Tendo, pois, Maria, chegando aonde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu não estivesse, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras se repetem, mas com uma diferença. Maria fala e nos pés de Jesus. Tem uma diferença, igreja. Quando você fala com Ele, mas nos pés dele, você está orando, você está falando com Ele, você está falando, mas é com Ele, não é de carequita falando para o pastor, falando para a irmã da igreja, falando até mesmo para o ímpio, que só vai abafar sua fé. Maria fala de uma forma diferente. Aqui ela fala é nos pés de Jesus. Tem crente, igreja, que chora para o mundo, que bota lá, hoje em dia é diferente, bota as lutas, as diversidades, tudo no Face, para Satanás aplaudir as suas lutas. Bota lá, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo, para demonstrar o seu sentimento para o mundo inteiro ver. E nós temos que demonstrar as nossas fraquezas para Deus. Tem pessoas que reclamam, que murmuram para o mundo inteiro, mas para Deus não fala nada. Quem pode resolver é só Ele. E tem coisas que é só nos pés dele. Tem coisas que os médicos não podem, mas nos pés de Jesus sim. Lágrimas pode. O que o remédio não pode, a lágrima pode. Glória a Deus, aleluia. O 33, Jesus sofre junto com aqueles a quem Ele ama. Nessa luta, Jesus sofre junto. Aqui o 33, Jesus, pois, quando viu, chora. E também, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus sofreu com aquela situação daquele povo. Jesus sofreu junto nessa prova. Você não está só. Jesus está junto. Ele está sofrendo em silêncio, porque é tempo de prova. Tem um propósito a ser cumprido. E não dá para mudar a página, não dá para passar a folha e pular essa luta, porque essa luta vai te servir de step lá na frente. Amém? O 34, Jesus pergunta, mesmo sabendo de tudo, ele pergunta: aonde está a sua dor? O versículo 34, Jesus sabia, e Jesus disse o quê? Onde o puseram? Disseram: Senhor, venha ver. E Jesus pergunta nesta noite, mesmo sabendo, aonde está a sua dor? Ele sabe, mas ele quer ouvir. Versículo 35, porque Jesus chorou. Se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, por que ele chorou? Naquele momento, ele chora porque ele já sabia o que ia acontecer, porque ele não suporta a lágrima dos fiéis. Versículo 36, os judeus duvidavam que Jesus amava Lázaro, e eles só acreditaram quando viu Jesus chorar. Mas os judeus representam o mundo que não entende a luta que você está passando. E diz assim: se ele não tivesse pecado, se Jesus amasse ela não estaria passando por essa aí. É dessa forma. E o que diz o versículo 36? A igreja diz assim: disseram, pois, os judeus: vide como ele o amava. Sabe o que a Bíblia não diz? Não estou pregando heresia.
Mas você que não pode duvidar, apesar da luta, apesar das dores, você sabe que Ele te ama. Porque Ele foi crucificado, foi para te livrar do fogo do inferno. Essas lutinhas da terra é para nos deixar imune a qualquer situação. Glória a Deus, aleluia. Eles duvidavam, porque eles disseram o quê? Igreja, vede como Ele amava. Eles tiveram que reconhecer. E eles vão reconhecer, o mundo vai reconhecer o amor, o cuidado de Deus por você, quando vê a sua prosperidade. Há o tempo de todas as coisas na nossa vida, mas Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele também é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz milagres, sim, mas Ele é o Deus completo. Ele também permite a luta para mostrar para o mundo que Ele te ama. Os judeus aqui representam o mundo. Não conhecem Jesus. Eles choravam. Que eles estavam chorando pela morte de Lázaro. E não era. Ele estava chorando por ver as lágrimas de Maria e de Marta e dos outros servos. Por isso, outra vez, o mundo não entende os mistérios. Eles achavam que Jesus estava chorando pela morte de Lázaro, mas eu entendo que não era, porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele chorou, foi de ver a dor que estava no coração daquelas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava chorando porque ele não suportou as lágrimas que eles estavam derramando. Outra vez, o mundo não entende o espiritual, não entende as coisas que é mistério de Deus, porque não é para ser entendido. O versículo 37, e diz, não é crente. E como foi que aconteceu isso? Não é servo do Senhor? Não está lá na igreja todo dia? Não diz que é pavaso? Não diz que é isso? E como é que está passando a mesma luta que eu? Lá o 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Anota esse versículo aí na Bíblia de vocês. Sabe esse povo aí do mundo que anda dizendo, depois que foi para a igreja, está cheio de doença. Depois que foi para a igreja, ficou desempregado. Depois que está com Bíblia na mão, o casamento acabou, o namoro terminou, está sozinho, está desse jeito. Sabe por quê? Falou também. Não era o que ele amava? Por que ele deixou morrer? Não era ele que andou aí curando o cego? O mundo fala isso de mim, de você. O mundo fala isso da gente. O mundo fala isso. Por quê? Não dá vida para aquele que ele amava. Você está vendo aí? Esses que estavam falando isso aí, aonde está a igreja? O propósito do título dessa mensagem, quando Deus tem um propósito, era para esses aí o propósito da morte de Lázaro. Era para esses que estava dizendo, não foi ele que abriu os olhos do cego? Era para esses aí. Era para esses aí que Jesus ia mostrar o milagre. Com quê? Por que ele permitiu que esse aí morresse? É assim que o mundo está falando de mim, de você. Não é crente porque está doente. Não é crente porque está igual eu. Não é crente porque que mora de aluguel e eu moro de casa própria que sou ímpio. Para mostrar que nós servimos a Deus, tendo ou não tendo. Amém? Mas, aonde que está o tema dessa mensagem? Está neste final aqui. Não é este que curou o cego. Não é isso que acontece na minha vida e na sua vida. A comparação tem todo o poder no céu e na terra. Vamos ver o versículo 38. O mal que está sobre sua vida, essa luta vai passar, mas só quando você tirar a pedra. E o que é a pedra?
pedra dessa dor que você está passando. O que é a pedra? Ele sabe. E no momento certo, Ele vai tirar quando se cumprir o propósito a qual Ele tem nessa situação que você está vivendo. Quando nós temos, igreja, que entender que o tempo de luta é necessário silêncio, de murmuração, de reclamação, de dizer o que Deus vai fazer. É não perder a fé, é não perder o foco de que Deus vai fazer. Quando tudo diz que não, uma voz me diz o quê? A prosseguir. Você tem que crer verdadeiramente que Ele é Deus na sua vida. E não sou eu que digo, é a Bíblia, o versículo 41. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Essa oração, essas palavras que Jesus disse, você vai dizer após findar essa luta. Você vai dizer, sabe o que? Graças te dou por me haveres ouvido. Jesus vai fazer, mas é você que tem que tirar a pedra. E a pedra é necessário ficar até o tempo se cumprir. E no momento certo, Ele vai dizer e você vai fazer. Qual é essa pedra? É o desemprego? É a doença? É a vida sentimental? Vai sair em nome de Jesus, no tempo certo, no tempo que se cumpriu o propósito de Deus. No versículo 42, você precisa crer que Jesus usa pessoas na terra para fazer o que Jesus, vamos ver. O versículo 42, eu pensei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creia que tu me enviaste. Qual era o propósito, igreja, da morte de Lázaro? Para que aquele povo viesse crer que Deus o enviou. Era o propósito dessa morte. Era o propósito. Você precisa crer que Jesus tem um propósito nesta luta. Você precisa crer. Porque tinha o quê? Uma multidão que está ao redor para que creia que tu me enviaste. Esse foi o propósito da dor que Marta e Maria passou, a dor da perca, é o propósito da morte de Lázaro, simplesmente para aquela multidão crer que Jesus era o enviado. Você precisa crer que Jesus usa pessoas na terra para fazer o que? Fazer aquilo acontecer, como aconteceu com Lázaro. Lázaro foi você hoje. Como assim? O mundo vai ver o que Deus fez na sua vida, para que creia que Ele é Deus. Foi por causa na terra para fazer o que Jesus fazia. Aqui tudo que aconteceu com Lázaro foi por causa dos judeus que não cria em Jesus. Ou você crê nos profetas de Deus na terra, ou você não vai ver os milagres de Deus. Versículo 45, muitos foram salvos por causa da morte de Lázaro, e este era o propósito dessa morte. Morte entre aspas. Este é o propósito de Deus nessa luta, para mostrar que Ele faz, que Ele ainda faz milagre. E para acontecer milagre, alguém tem que passar pelo vale da sombra da morte, para ver milagre de restauração de lares. Lares é destruído, para acontecer o milagre da restituição, para ter milagres de cura, alguém tem que ficar doente. Para ter uma ressurreição, Lázaro teve que morrer. E Deus, igreja, como eu disse, que eu não prego Deus que avisa assim: Vanilda, eu vou te pôr na luta, mas não fica triste não, tá? Eu vou te curar. É só um propósito para o povo ver o milagre. Jesus não dá esse
Aqui é um Deus real, que tudo também é real. A luta é real. Jesus aqui não avisou. Deus podia dizer: olha aqui, vocês hospedam na casa deles e vai ser necessário, tem um propósito na morte de Lázaro, para que esse povo creia que eu te enviei e para que pessoas te aceitem como enviado. Mas avisa lá para Marta e Maria que vai ser só por 4 dias. Deus não avisa, e Deus também não avisou que essa luta viria na sua vida. Sabe por quê? Tudo é real, a dor também é real. E o propósito era o 45, igreja. O propósito, muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fez, creram nele. Mas eu vou dizer aqui algo, porque quando Jesus disse no versículo aqui, que diz o que? Essa multidão, tinha uma multidão no 42, mas quando chega no 45, não diz uma multidão, diz só muitos. Multidão, uma multidão e muitos. Tem diferença, igreja? Tem. Foi uma multidão que viu a ressurreição, mas foram só muitos que creram. Então não é todo mundo que você vai pregar, que vai aceitar Jesus. Não é todo mundo que vai vir na igreja, que vai aceitar Jesus. Não é todo mundo que está aqui pregando. Não é todo mundo que é consagrado a pastor. Não é todo mundo que tem dom espiritual, que vai ser salvo, que vai para a glória. Não é todo mundo. Não é a multidão. Porque diz uma multidão lá atrás. E quando aqui, que reconhece e que creram nele, só foi muitos. Foi o quê? Mais uma vez, uma minoria. Mas o que nós ficamos nesta noite, nesta mensagem, que o propósito do tema qual Deus colocou no meu coração, quando Deus tem um propósito, e o propósito era o 45, que muitos creram nele. E muitos vai render a Deus quando vê o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a igreja a colocar de pé. Glória a Deus.